Olá, boa noite a todos, tudo bem? Então, conforme anunciamos, hoje a gente vai fazer esse ao vivo, em honra à Semana Santa, no decorrer da Semana Santa. E esse propósito surgiu exatamente por conta dessa necessidade que a gente já vem colocando e a gente se aprofundar mais nos mistérios de Nosso Senhor. Então nós estamos vivendo aqui o princípio da Semana Santa. Ela iniciou ontem, na passagem que Jesus ele adentra em Jerusalém, ele adentra no mistério, ele vai de encontro ao amor, vai de encontro ao leito do amor que é a cruz. Então vamos juntos trilhar esse caminho. Viver a Semana Santa, na verdade, era estar junto com Deus, viver as realidades de Deus, né? Na figura do Cristo, em tudo aquilo que envolve a Semana Santa. Antes de nós partilharmos o Evangelho do dia de hoje, da segunda-feira da Semana Santa, eu queria falar um pouquinho sobre o dia de ontem, sobre o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos ele tem um envolvimento muito grande porque ele faz parte de um contexto grande. Tudo o que vai ser vivido, tudo aquilo que foi profetizado, né, desde o começo dos tempos, desde o Apocalipse, né, quando Deus disse a Eva e a serpente: colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Agora, no evento fundante, na grande paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, essa profecia se fará presente. Então, o Domingo de Ramos, primeira coisa a gente tem que entender: por que nesse tempo? Porque Deus escolheu esse tempo para viver tudo o que aconteceria. Então, se a gente vai no Antigo Testamento, a gente vai ver que existiu a diáspora, que foi o espalhamento, não sei nem se o verbo está correto, mas o povo de Deus, as 12 tribos de Deus, ela foi espalhada por toda a terra conhecida. Então, todo ano, por conta da passagem da Páscoa, os judeus teriam que ir até Jerusalém. Então, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo escolheu esse tempo, né, Jesus que entra uma semana antes da Páscoa, ali ele sabia o que estaria fazendo. Hoje nós temos internet, hoje nós temos o que nós estamos falando aqui no Facebook, nós temos o Instagram, nós temos tantos meios, tantas redes sociais, temos o telefone, temos tantas coisas, mas naquele tempo não existia. Então, o que é que Deus fez? Qual era o dia em que todos os judeus estariam presentes no mesmo lugar, seriam testemunhas daquilo que aconteceria e levaria para todo mundo? É Páscoa. Então, desde o começo dos tempos, Deus já tinha escolhido aquela semana, onde Jesus iria fundar a nova Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Então, iríamos passar do homem velho para o homem novo, da morte para a vida. Por isso que Jesus, ele adentra num domingo antes, no Domingo de Ramos, ali em Jerusalém. Porque quando acontecesse toda a paixão, sobretudo a quinta-feira, a sexta, o sábado e o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o que eles seriam testemunhas se espalhadas pelo mundo todo. É interessante que Jesus entra ali em Jerusalém, voltando só um pouquinho para a gente entender, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Um jumentinho que nunca tinha sido montado. Por que ele não entrou num cavalo de força, num cavalo de batalha? Porque nosso Senhor, ele é o Rei da paz. Só ele nos dá a paz. Então, não era o rei que viria tomar o poderio dos romanos e ele se colocaria ali. Tiraria uma parte do povo e colocaria outro. Não, porque Jesus, ele é Rei de todos. Então, Jesus, quando ele entra ali no jumentinho, ele entra para mostrar que ele é um servo sofredor. Que ele é um rei diferente, como ele lá vai falar no dia do julgamento, né? Na sexta-feira: meu reino não é desse mundo. Ele vai falar lá Pilatos. Então, Jesus ele entra de uma maneira triunfal. É interessante que quando as pessoas estavam ali à frente, gritavam Hosana ao rei, o rei de Israel,
O que é que eles faziam? Eles espalhavam lá, balançavam os ramos de oliveira, as suas palmeiras e colocavam os mantos para que Jesus ali passasse. É interessante que em vez dos mantos nós pudéssemos nos colocar ali. Deveríamos ser nós, e hoje deveria ser nós, a nos deitarmos para que Jesus passeasse na nossa vida. Não pisar no sentido pejorativo, mas passear na história da nossa vida. Deveríamos nos deitar para que Jesus pudesse se utilizar de nós com amor, tá bom? Então nós vamos hoje proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Eu convido a vocês a abrirem, enquanto a gente vai ainda partilhando o Evangelho de São João, no capítulo 12, São João capítulo 12, é o último dos evangelistas, do versículo 1 ao 11. É a liturgia de hoje. Nós estamos vivendo a Semana Santa e a segunda-feira da Semana Santa ele narra esse episódio fantástico. Algo que de fato aconteceu e vai marcar toda a trajetória ali de Jesus, que vai culminar na sua ressurreição no domingo, ok? Só lembrando, nós vamos fazer uma narrativa onde ela acontece em Betânia. Betânia era uma colônia de leprosos. Lembra que o leproso era um marginalizado, ele não podia viver dentro da cidade, ele tinha que viver à margem da cidade, ao redor da cidade. Em colônias ele balançava, né, sinos, sinetas e dizia impuro, impuro. Então ali era uma colônia de leprosos. Betânia ela fica bem pertinho de Jerusalém, da Jerusalém antiga, cerca de 3 quilômetros mais ou menos, tanto de Jerusalém quanto do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ele fica do lado de fora da Jerusalém antiga, é um monte grande onde Jesus sempre rezava com os apóstolos e dali ele observava sempre Jerusalém e ficava aos pés. Em 2013 eu estive lá e eu pude vislumbrar toda Jerusalém dali. E quantas passagens, né, de Jesus fala do Monte das Oliveiras, ok? Então a gente abriu aí no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, queremos vos agradecer primeiro pelo dom da vida, por estarmos aqui na tua presença e porque o Senhor ainda não se cansou de nós. Queremos vos pedir, Senhor, que desceis sobre nós o dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra e muito mais que isso, Senhor, possamos vivê-la. Ontem, na narrativa, Tu entrastes em Jerusalém, saudado por pessoas que gritavam Hosana ao Rei, mas as mesmas pessoas que na quinta-feira vão dizer crucificam. Quantas vezes, Senhor, nós nos declaramos vossos servos, vossos cristãos, vossos imitadores, mas muitas vezes o traímos com os nossos pecados, com as nossas dificuldades. Queremos estar contigo, Senhor, nessa Semana Santa, vivendo as tuas dores, vivendo as tuas agonias, porque as tuas dores, Senhor, são as minhas dores. Aquilo que pesa sobre o teu ombro, Senhor, é o meu pecado, é o nosso pecado. Que tu possas deixar que nos aproximemos de ti, que possamos tocar nas tuas chagas e pedimos que tu toques nas nossas. Queremos colocar, Senhor, tantas pessoas, vocês podem colocar as suas intenções, tanta gente que está passando por dificuldades, Senhor, na família, dificuldade com doenças, com dificuldades financeiras, problemas, Senhor, de desânimo, tantas pessoas, Senhor, com depressão, com tantas coisas, Senhor, que vai minando o ânimo, vai fazendo com que a gente baixe a cabeça, que a gente tenha cada vez menos vontade de viver. Mas queremos caminhar contigo, Senhor, para que tu toques em nós. Assim seja. Tudo isso vos pedimos pela intercessão da Virgem Santíssima. Amém. Muita gente já passando aí, Isabel lá de São Paulo, minha amiga de tanto tempo, a Gleice lá de Itabaiana, já vi Alessandro, meu primo, e tantas outras pessoas, né? O Davi Maia, o Marcelo e tantos outros, alguns que já entraram e não cumprimentei. Peço desculpas porque a gente vai falando e muitas vezes a gente não consegue adentrar. Tem gente de Cajueiro, amo vocês de Cajueiro, estarei aí no dia 29 de abril pregando sobre a Santa Missa. Amém? Vamos lá?
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Esta palavra esteja em minha mente, em meus lábios e em meu coração. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, exatamente o grande amigo de Jesus. Os 3 grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro, aquele que ele tinha ressuscitado. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro é um dos convivas, um dos convidados. Ele estava ali, à mesa junto com Jesus. Ele era servido também. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, uma libra quer dizer cerca de meio litro, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os cabelos. A casa encheu-se de perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários ou 300 moedas de prata e não deu aos pobres? Dizia isto não porque ele tinha interesse pelos pobres, mas porque ele era ladrão. E tendo a bolsa comum de todos os apóstolos, ele furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixe-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão dos judeus veio a saber que Jesus lá estava. E chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para verem a Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar também a vida de Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, se afastavam e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Então Jesus, ele inicia esse caminho, ele está em Jerusalém, está no entorno de Jerusalém. Jerusalém é a grande cidade santa, a cidade que sempre foi profetizada. Quando nós vemos lá no Apocalipse, dizemos que a Jerusalém celeste desce do céu. Não há mais sol, porque Deus é o sol. É a face de Deus, é o corpo de Deus que ilumina todo o povo. Não há mais necessidade de sol. Ele é a luz. Não há mais trevas. Deus é a luz. Então, ali está Jesus diante de Jerusalém. Quero lembrar que Jesus, certa feita, olhou para Jerusalém e chorou. Chorou e disse bem assim: tu, Jerusalém, que mata os meus profetas, as minhas profetisas, os homens e mulheres de Deus. Se soubesses como eu te amo, se soubesses o meu amor por ti, não faria isso. Mas por causa disso, sim, ela será destruída. E quantas vezes foi saqueada Jerusalém? Bem assim é a nossa vida. Nosso Senhor, Ele olha para nós e diz assim para mim e para você: se tu soubesses quanto eu te amo, se tu soubesses como eu me entrego para ti, se tu soubesses da maneira com que o meu coração se dá, olharias para mim e serias fiel. E quantas vezes não somos fiéis, quantas vezes eu não sou fiel. Quantas vezes trocamos não somente a Cristo, mas as pessoas que amamos por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Interessante que quando Jesus chega, existe uma figura impressionante, uma figura de uma mulher. Quantos encontros maravilhosos nosso Senhor, rompendo com o machismo, tem com mulheres. Lá no domingo nós vamos ver que ali Jesus aparece para uma mulher, Maria Madalena. Mas essa é uma outra Maria, Maria de Betânia, Maria irmã de Marta e irmã de Lázaro. É interessante que aqui o Judas Iscariotes, o traidor, diz quanto valia aquele meio litro de nardo puro, um perfume muito caro. Ele valia 300 moedas de prata. Lembra por quanto o Judas Iscariotes vai vender Jesus daqui a poucos dias? Vai vender por 30 moedas de prata. Ou seja, esse perfume vale 10 vezes o preço
que Judas vendeu Jesus. Ou seja, Judas vendeu Jesus por nada. Uma moeda de prata era o salário de um dia de trabalho, 30 moedas era o salário de um mês. Aquilo que tu ganha no mês. Esse foi o preço que pagaram por Jesus. Esse é o preço que muitas vezes Jesus tem para nós. Às vezes nem isso. Qual é o preço de Jesus na tua vida? Na minha vida, na tua vida, Jaqueline? Tudo bom, Jaqueline, aí de Aquidabã? Qual é o preço de Jesus para nós? O que somos capazes de fazer por este amor? Nós que somos pais, nós que somos mães, qual é o preço dos nossos filhos? Então, essa mulher, ela vai até lá, até Jesus, e pega ali um perfume que custou quase um ano de trabalho. Alguns estudiosos dizem que Maria era uma prostituta de leprosos. Antes de fazer o encontro, a experiência do Senhor, e segundo alguns estudiosos bíblicos, ela se prostituía. Então, talvez naquele vasilhame ali, estava o resultado de tanto tempo de pecado. Mas ela quis fazer diferente. Ela quis pegar os pecados dela e, por amor, derramar aos pés de Jesus. As minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas doenças, a minha depressão, aquilo que eu tenho de ruim, seja o que nós tenhamos, devemos colocar aos pés de Jesus. Maria nos ensina. Então, a pequena fortuna, talvez de um ano de trabalho, aquela mulher vai derramar aos pés de Jesus. Então Judas logo grita: epa, por que tu fizestes isso? Por que não vendeu e deu aos pobres? E a narrativa fala que ele não queria dar aos pobres, ele queria roubar. E é interessante que Jesus diz bem assim: ela fez isso em honra da minha sepultura. Ele sabia que dali a poucos dias ele estaria morto. E aquele nardo, na tentativa de ungir Jesus, que foi enterrado às pressas, a gente vai ver isso na narrativa da sexta-feira, quando Jesus morre ali às 3 da tarde, era a preparação para a Páscoa, queriam enterrar logo Jesus, não tinham tempo, então não embalsamaram direito o corpo do Senhor. Então Jesus, ele profetizava. As pessoas que estavam ali não entendiam, apesar de que ele já tinha feito 3 vezes, salvo engano, há um anúncio da sua paixão, da sua morte. E mais uma vez ele diz, ela está fazendo isso em honra, em prefigura daquilo que irá acontecer. E ele fala algo bem interessante, e que muitos de nós talvez não entendam. Quando os Iscariotes fala, quando Judas, o traidor, fala, podia vender e entregar ali para que seja dado aos pobres, Jesus disse, pobres sempre tereis, mas a mim não. Então, o nosso Senhor, ele não está ali menosprezando o pobre, né? Jesus disse, vinde a mim, né? Vocês que são os pobrezinhos. A gente vai ver que lá no Evangelho de Mateus 25, ele diz que o julgamento vai ser o amor. Aquele que deu de comer, de beber, aquele que vestiu nu, que visitou o doente, que visitou o preso, que acolheu um peregrino, um forasteiro. Então, é o pobrezinho que é o próprio Cristo. Mas por que ele falou ali? Porque naquele momento, Jesus é o grande pobre. Vai ser tirado de Jesus tudo. Já disseram que ele era demônio, já disseram que ele era blasfemo, já disseram que ele era bruxo, que era mago, que era mentiroso, que era um herege, disseram tudo dele. Vão tirar dele a dignidade. Jesus, na sexta-feira, vai ser crucificado nu. Se crucificava nu. Os romanos queriam não somente matar a pessoa, mas antes disso humilhá-lo. E não somente a ele, mas a família inteira. Imagine a cena, né? Todos vendo a crucifixão de Jesus, inclusive Nossa Senhora, Maria Madalena, a irmã de Maria de Jesus, né? A mãe de Jesus, a tia, Maria de Cleófas, e todo aquele povo, o sacerdote de Jesus nu. É interessante que ele vem nu ao mundo e pobre. E sai da vida do mesmo modo, nu e pobre. Porque daqui, na verdade, não levamos nada. Nada. Só aquilo que amamos. São os momentos em que deixamos de ser egoístas, de pensarmos somente em nós para pensar no outro. É o amor que nos coloca no céu. Então Jesus, ele fala que ele é o pobre.
que daqui a pouco não terão mais, mas pobre nós teremos aos montes, porque todos estão carentes de algum modo. Eu sou carente, eu tenho as minhas pobrezas, e você não tem? Tu é carente de quê? Será que tu não é carente de carinho? Será que aqueles que vivem contigo, que te amam, te dão o amor, a compreensão, o colo, o ouvido que você precisa? Será que quantas vezes temos que sofrer porque os outros não sabem nos amar e esquecemos do grande amor que é o Cristo que se derrama? E Jesus vai dizer, eu sou pobre. Ele não fala aqui de uma maneira direta, mas ele fala de maneira indireta. Vai ser tirado de Jesus tudo. E como se não bastasse tudo que se tirará de Jesus, vai ter um momento em que ontem nós cantamos no Salmo, meu Deus, por que me abandonastes? Por causa do meu pecado, é tirada de Jesus a sensibilidade de sentir o Pai. Porque o nosso pecado criou uma parede entre ele e o Pai. O meu pecado, o teu pecado. Então nosso Senhor, ele fala, deixa ela derramar. Quando for proclamado esse evangelho, por todo o tempo, essa mulher será lembrada. Judas Iscariotes quer calar, quer romper com a mulher. Ele é um homem antigo, como muitas vezes nós somos homens antigos, e não damos valor às mulheres, mulheres que nos sustentam na oração, mulher que é alicerce de família, mães, profissionais, professoras, juízas e tantas coisas que elas desenvolvem, e além disso, é dona de casa. Quantas pessoas, quantas mulheres são pisadas? Jesus diz, não deixa a mulher. Porque ele sabe o valor da mulher, ele sabe a obra-prima que é a mulher. Quando ele chamava a própria mãe de mulher, ele mostrava exatamente o valor que você, mulher, tem. Que você, Maria Dalva, tem. Que tantos que entraram aí tem. Então, nosso Senhor, ele quis justamente presentear com a longevidade a figura dessa mulher. É interessante que depois mostra que vários judeus iam para lá, para a casa do Lázaro, não somente para ver Jesus, mas para ver Lázaro que tinha sido ressuscitado. É interessante como nós queremos os milagres de Deus. Queremos exatamente aquilo que Deus pode fazer por nós. Nesse momento, Jesus não está fazendo milagre, ele é o milagre. Ele é o grande presente, ele vai dar a vida e vai nos devolver a vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. E os judeus, conforme a Escritura falava, vão para a casa de Lázaro. Querem ver o ressuscitado. E é interessante que os príncipes dos sacerdotes, aqueles que se diziam religiosos, que se diziam ser adoradores de Deus, queriam matar também Lázaro. E qual foi o mal feito de Lázaro? Ser um ressuscitado. Ser alguém que a mão do Cristo alcançou, quando ele disse no quarto dia, quando ele já estava podre, Lázaro, vem para fora. E nosso Senhor nos convida, te convida, me convida, para que a gente saia da nossa podridão. Para que a gente entre em Jerusalém verdadeiramente com Ele. Que a gente verdadeiramente sofra dia a dia as dores como aqui ele sofre a dor. Ele sofre a dor de estar sentado com um traidor. Que daqui a poucos dias vai traí-lo por 30 moedas de prata, como eu falei há pouco. Vai ser traído por aqueles judeus que não vinham buscar Jesus, que iria se derramar por amor, mas vinham ver o milagre do ressuscitado, que era Lázaro. E Jesus se entristece, exatamente por isso. Porque muitas vezes nós somos só usurpadores. Queremos sugar de nosso Senhor os seus milagres. Tu quer um emprego? Tu quer passar no vestibular? Naquele concurso? Quer aquele casamento que até hoje você não conseguiu? O que é que você quer? O que é que eu quero? É um carro novo? É o primeiro emprego? E é Jesus. E é o amor. Ao sofrer por amor do outro,
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mesmo que isso seja aquilo que vai te trazer a morte. E muitas vezes é a nossa morte. Não a morte física, mas a morte para si mesmo. Para aquilo que é vontade minha, para que seja feita a vontade de nosso Senhor. Veja que Jesus ele vai falar daqui a poucos dias: Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice, o cálice da morte. Porque ele sabia o que iria sofrer. E a grande dor de Jesus não vão ser os pregos, as 5 grandes chagas. E você pensa que Jesus sofreu somente esses 5 buracos? Foi revelado a Santa Brígida que Jesus teve no seu corpo 5.480 ferimentos. Isso mesmo, 5.480 ferimentos. Não são 5 chagas. Ali são as grandes 5 chagas, os pregos abertos, onde quando ele aparece ressuscitado e diz: Tomé, coloca o dedo aqui do meu lado, nas minhas mãos, para que tu acredites. Feliz aquele que acredita, Tomé, sem ter visto. E será que eu e você que está me ouvindo acreditamos verdadeiramente nesse Deus? E por que não tornamos Ele Deus de nossas vidas? Porque ainda somos deuses de nós mesmos. Porque só procuramos esse Cristo como muitas vezes procuramos o nosso pai ou a nossa mãe só para pedir coisas. Quantas vezes eu sou hipócrita, nós somos hipócritas, nos aproximamos dos outros para ver e poder tirar do outro aquilo que ele pode me dar e pode me satisfazer. Por isso que nosso amor ainda é tão pobre. E o que nós podemos oferecer a Jesus em troca do seu sangue? É interessante que aqui também nessa passagem existe um vaso de perfume. Isso é uma analogia, uma comparação, porque Jesus é o vaso sagrado, o novo vaso. A mulher não trazia um vaso com perfume precioso. Jesus é o vaso novo. E o sangue é aquele líquido precioso que está dentro do vaso e vai ser derramado até a última gota. O corpo do Cristo vai ser dilacerado e aquele sangue precioso vai se espalhar. E vai ser semente de novos cristãos. Esse sangue é o sangue misericordioso que sai do peito aberto do Cristo. Nós não temos a imagem de Jesus misericordioso, onde sai sangue e água do batismo e o sangue que purifica, que lava. Exatamente esse sangue. Então aqui também está a figura. Aquele vaso que aquela mulher derrama, cheio de perfume. É o Cristo, o vaso sagrado, o vaso divino, o vaso de Deus, onde o seu sangue é o líquido precioso que será capaz de salvar toda a humanidade. E do mesmo modo em que o perfume se espalha na casa, como se coloca na Sagrada Escritura, por que a Sagrada Escritura fala que o perfume de nardo se espalha por toda a casa? Para dizer que o perfume de Deus se espalhará. O cheiro de Deus se espalhará por toda a terra. E chega no meu coração, no meu ouvido e chega agora no seu. Chega no seu, Fafá, Fátima, Viana, a de Recife, minha irmã leiga que tanto amo. Jesus se derrama e ele é o grande perfume. É o perfume de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus descido do céu. E ele está em Jerusalém. Então queremos pedir ao Senhor para que possamos viver toda essa semana, dia após dia, junto com Ele. Pega a tua cruz, minha irmã, Dani aí de Recife, todos vocês que estão me escutando. Pega a tua cruz. Qual é a tua cruz? A tua cruz é a chave que abre o céu. Jesus disse certa feita: quer ser meu discípulo, pega a tua cruz e siga-me. Então Jesus está arrastando a cruz. Ele ainda não colocou o madeiro ele vai colocar na sexta-feira santa, mas a dor do madeiro já está com ele quando ele está aí em Jerusalém. Então pega a tua cruz e se junta ao Cristo. Toque nas chagas que vão sendo abertas e deixe que Ele toque nas tuas chagas, para que na sexta-feira nós possamos morrer. Que o homem velho morra, que a mulher velha morra, que nós morramos para os nossos pecados, que nós morramos para aquelas vontades que não são vontades de Deus, ou que ainda não é momento para que vivamos, e que a gente possa morrer com Ele na sexta-feira. Depois de caminharmos toda essa semana,
de sermos julgados como muitas vezes somos, de sermos açoitados como tantas vezes somos, de sermos coroados de espinhos de mentira como tantas vezes somos, de sermos apontados pelos nossos erros e eu erro e você não erra. Mas quem é que pode levantar o dedo para nos julgar? Senão Cristo. E Cristo, ele não veio para julgar, ele veio para amar, ele veio para perdoar. Então, Senhor, que possamos morrer nessa sexta-feira para tudo aquilo que não é da tua vontade, que possamos estar contigo e no domingo, nos primeiros minutos do domingo, possamos ressuscitar na potência do Espírito Santo, ressuscitarmos homens e mulheres novos que sabem amar, que possamos ressuscitar transfigurados de luz, para que a gente possa seguir a ti, espalhar o teu cheiro, Senhor, falar aquilo que tu falas, andar do jeito que tu andas, ouvir do jeito que tu ouves, acolher do jeito que... E que assim seja. Quero agradecer por todos aqueles que acompanharam, a Kellen também, tantas pessoas que vão entrando. Quero dizer que pretendo, nesta Semana Santa, provavelmente sempre no mesmo horário, às 8h30 da noite, a gente fazer as reflexões dos evangelhos do dia, para que a gente possa, junto de Jesus Cristo, trilharmos esse caminho que é que nosso Senhor, através de minha boca, falou. Amém? Obrigado, peço a todos, sempre que rezem por mim, para que nosso Senhor derrame sua misericórdia. Sou muito pecador, então tudo aquilo que falo, tudo aquilo que a gente vai proclamando, ele chega primeiro para os meus ouvidos, porque sou muito necessitado do perdão de Deus. Peço que rezem por mim. Reze também para que nosso Senhor me dê forças para seguir com a minha missão, que eu possa ser fiel a Ele. Amém? Então, obrigado. Peço a todos que compartilhem. E lembrar que eu estou com um canal no YouTube. Procurem lá Alex Batalha. Provavelmente a gente vai anexar também essa live de hoje. E vocês possam se inscrever para que a gente, quando nós colocarmos novos vídeos, vocês possam acompanhar, ok? Obrigado, boa semana a todos, obrigado por nos acompanhar. Rosana também, um abraço, obrigado.